Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, o 17º domingo do tempo comum, dia 26 de julho. Neste domingo, a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre os valores que temos na nossa vida e qual o nosso procedimento diante deles. Para isso, temos 3 parábolas e algumas comparações a serem feitas. Todas nos ajudam nesta visão ou revisão de vida proposta pela liturgia e, sobretudo, na nossa mudança de comportamento diante das propostas do reino dos céus. Temos hoje o núcleo do Evangelho de Mateus, que reúne as 3 últimas parábolas sobre o reino dos céus. As 2 primeiras falam de valores e a terceira segue a dinâmica da que ouvimos no domingo passado, a parábola do joio e do trigo, da oportunidade que Deus dá a todos indistintamente. Durante toda a nossa vida, lutamos em busca de coisas que consideramos valiosas, importantes. Algumas dessas coisas acabam por tomar boa parte de nosso tempo. São aquelas coisas que precisamos para sobreviver: saúde, educação, moradia, alimentação, vestuário, etc. Ligadas a estas, surgem tantas outras. Boa parte delas é necessidade criada, seja para satisfazer nosso ego consumista, seja por consequências de situações que vivemos no dia a dia. As necessidades determinam os valores, e os valores determinam a nossa vida e o nosso comportamento, nossa maneira de ser e de agir em relação a eles e às pessoas. Todo esse conjunto de situações ajuda a formar a nossa vida e, às vezes, fica difícil de distinguir o que é de fato valor e o que é um falso valor. Uma das parábolas do domingo passado já acenava para essa situação quando falava do joio e do trigo, que crescem juntos e são de difícil separação, a não ser na hora da colheita. Distinguir o que é verdadeiramente valor diante de tantas coisas e situações que nos são apresentadas como valor fica muito difícil. Exige de nós sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que não é bom. Nem sempre temos condições para isso, seja por nossa pouca fé e pouco envolvimento religioso, seja por nosso envolvimento em demasia com os problemas e situações que nos afetam no dia a dia, tornando nosso coração insensível para fazer tal distinção. A primeira leitura trata exatamente disso. Salomão foi tido como um dos reis mais sábios que a história de Israel produziu. No início de sua atividade como rei de Israel, ainda adolescente, sentia-se impotente diante do grande desafio que lhe foi apresentado. O texto de hoje traz uma das mais belas orações de Salomão, que deveria servir de exemplo para toda pessoa pública, para todo aquele que tem a missão de governar. O Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse para pedir o que desejasse. Coloquemo-nos no lugar de Salomão e imaginemos Deus nos dando a oportunidade de pedir o que quisermos. Isso faz lembrar aquelas histórias em quadrinhos, os desenhos animados, em que um gênio aparece e pede para que a pessoa faça 3 pedidos. Quais seriam os pedidos que iríamos fazer a Deus se ele aparecesse diante de nós com a proposta que fez a Salomão? Mesmo sendo tão jovem e cheio de sonhos, Salomão não pediu nada de supérfluo. Também não pediu os valores clássicos que toda pessoa pediria, como, por exemplo, riquezas, poder, saúde, vida longa, ou então a morte de seus inimigos. Salomão pediu sabedoria para praticar a justiça,
Pediu um coração que pudesse discernir entre o bem e o mal. Pediu o essencial, algo nobre. O pedido de Salomão agradou tanto a Deus que ele lhe concedeu um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes dele nem depois, diz o texto. Porém, Salomão não fez jus ao que Deus lhe concedeu, e o poder e a riqueza lhe corromperam, e ele governou de modo que oprimiu o povo, como vemos em outros momentos. Porém, o que importa neste contexto de hoje é o que traz o texto, a sabedoria para saber pedir e pedir a Deus aquilo que realmente tem valor. Quando agimos assim, tudo contribui para o bem das pessoas, daqueles que amam a Deus, diz a segunda leitura da carta aos Romanos. Tornamo-nos assim imagens de seu Filho, destacando-nos entre os demais como os peixes bons que são colocados nos cestos, conforme mostra a terceira parábola do Evangelho de hoje. As parábolas de Jesus do Evangelho de Mateus falam do reino dos céus. Elas são formas simples de dizer o indizível a partir de elementos e situações do cotidiano. A primeira e a segunda parábola falam do valor desse reino. Quem o descobriu faz mudanças radicais em seu comportamento, desfazendo-se de supostos valores, considerados antes importantes. Tudo passa a ser relativo na sua vida e suas ações se voltam para esse valor supremo. É semelhante ao caso do homem que vendeu todos os bens para comprar o campo no qual havia um tesouro oculto. A mesma coisa ocorreu com o comprador de pérolas. Quando ele encontrou uma de grande valor, vendeu as demais e investiu tudo naquela de valor supremo. O reino de Deus é esse tesouro escondido no campo, é essa pérola de valor indescritível. Quem o encontrou faz de tudo para possuí-lo. Para isso, porém, é preciso discernimento e sabedoria. Que nas nossas orações possamos, a exemplo de Salomão, pedir que Deus nos dê o discernimento entre o bem e o mal, entre o que é verdadeiro valor e o que não passa de falsidade. Deus nos concede todos os dias essa oportunidade, mas nem sempre percebemos. É o que mostra a última parábola, a do pescador que lança a rede no mar e apanha todo tipo de peixes. O mar é o mundo, a rede são as oportunidades que Deus nos dá e os peixes somos nós, cada um do seu jeito, com a sua maneira de ser. Deus acolhe a todos. Todos nós estamos na mesma rede, porém, na beira da praia se fará uma triagem. Qual será o nosso destino? O cesto do pescador ou seremos jogados fora? Deus não quer que nenhum de seus filhos seja lançado fora. Ele quer que todos nós estejamos junto dele. Para estar junto dele, é preciso colocar em prática seus ensinamentos. Que ele nos dê sabedoria para descobrir e viver isso verdadeiramente. Podemos conseguir isso amando a sua lei, sua palavra, como reza o Salmo de hoje. Assim poderemos tirar do nosso baú, da nossa vida, coisas novas e velhas, isto é, saber distinguir as situações de acordo com seus verdadeiros valores. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.